Estamos ao vivo já. Vai começando, espera o pessoal entrar. Tudo bem, gente? Oi, gente. Estamos aqui no A Mamãe, Moinhos de Vento, espaço maravilhoso. Depois no final tem surpresa, então fiquem até o final. Olá, gente. Tô aqui com a Super Mariana. Oi, gente. E é super mesmo, né? Várias dicas encantadoras. Parece. Não sei se quem viu, a Mari foi ano passado no programa da Sabrina, né? Sim. Também, dando dicas. Então a Mari já saiu em várias mídias, ela tem anos aí de carreira, acho que a Mari pode falar um pouquinho mais disso. E a gente trouxe assim, muito obrigada, Mari, por topar estar aqui. A Mari fica entre o Brasil e entre os Estados Unidos, trabalhando aqui e lá, São Paulo, Porto Alegre, uma loucura de agenda, né? Nem eu sei a minha agenda. E aí ela ainda se dispôs com todo carinho, toda atenção a parar um tempinho aqui e falar com vocês e ajudar mais mamães aí a resolver esse grande dilema que a gente sempre tem com sono e que dizem que nunca termina, né? A gente vai estar velhinha, eles vão estar saindo adolescente, a gente não vai dormir ainda preocupada com eles, né? Pode ser que sim. Então eu vou deixar a Mari se apresentar um pouquinho também. Claro. Para as nossas seguidoras. Oi, gente. Também. Eu sou Mariana Zanotto. Há mais de 13 anos eu trabalho com famílias, né? Então, com gestantes e famílias com bebês e crianças de 0 a 3 anos. Além desse trabalho, eu também faço trabalho de acompanhamento de coaching familiar, daí com famílias que vão até 7 anos de idade, que daí é mais relacionado à disciplina, aquelas coisas também super divertidas que a gente enfrenta na convivência familiar. Meu foco é muito voltado à rotina, consultoria de sono e afins. Vários assuntos. Então, alimentação também, porque eu sou chefe de cozinha também, então às vezes legal. a gente pincela um pouco dessas informações, legal. né? E também tem falado sobre equilíbrio, né? Que a gente fala no nosso Mais Amor também, né? Sobre equilíbrio aí no pós-maternidade, que é tão difícil. Já é difícil na vida normal, né? Vamos combinar. Sim. Então, quando acrescenta o filho, fica mais difícil ainda, né? Por isso que surgiu toda a ideia do movimento. A Mari até tem uma pulseirinha nossa que a gente dá também, vou trazer depois pra Dani aqui da mamãe também. Então, mas a gente tinha que escolher um assunto. E aí, como acho que já surgiu até na nossa outra live com a Adriana, consultora materna lá de São Paulo, começou a surgir muitas perguntas sobre o sono. Então tá, vamos falar sobre o sono hoje. E já teve várias perguntas aí também que nos deixaram no Stories. E acho que a Mari pode, de repente, começar com algumas dicas. Sei que eu vou deixar por ti, né? Como tu quer começar com o pessoal. Tem bastante gente agora ainda entrando. A gente sabe assim, às vezes esse horário talvez não seja o melhor para todo mundo, mas essa live vai ficar gravada aqui depois. Sim. E também depois vai para o nosso blog lá em www.minidini.com.br/blog. Bom, é só olhar no nosso site, vocês vão ver, a gente vai subir depois a live pra lá também. Que bom, não sabia que ia subir também. Fica também. Daí fica pra sempre ali, quem tiver dúvida pode assistir de novo. Belezinha. Então vamos começar com as perguntas que foram enviadas. O que tu acha? Pra gente ter um norte, mais ou menos, né? E pra todo mundo que tá acompanhando a gente lá no Instagram do A Mamãe Moinhos, sigam ali a Minidini, a gente vai colocar os arrobas, sigam a Minidini, me sigam e sigam a Mamãe Moinhos. Todo mundo que seguir as 3, no final dessa live a gente vai dar uma surpresa para todo mundo que participou e todas as nossas seguidoras. Isso, a Mamãe Moinhos está fazendo assim, um presente especial para quem participar. Então sigam todas nós, assistam a live. Vão chamando as amigas para assistir, né? Não vamos deixar de perder essa aqui ao vivo. Né? E vamos aprender o sono, sobre o sono, né? Quem sabe essa noite já melhora, né, gente? Olha, se tudo der certo, se bem que assim, né, a gente sabe que não é milagre e que depende de toda a rotina, né, Mari, né, com certeza quem já leu e certamente quem está aqui já deve ter procurado ler, né, visto várias informações, muita coisa que influencia no sono, né, Mari? Só um pouquinho, né? Por exemplo, tá? Então, das perguntas que a gente recebeu, uma delas foi: 3 anos e minha filha não tira mais sonecas de tarde. À noite, ela dorme umas 10h30 da noite de sono. Tá bom? Então, assim, 3 anos, boa parte das crianças já começam a perder essa soneca da tarde. Isso é um padrão muito cultural.
tipo, essa questão assim da soneca em si. Por exemplo, famílias espanholas tendem a ter sonecas até 7 anos de idade, em outros países até, não só 7 anos, tipo, pelo resto da vida, mas a necessidade de sono, ela continua. Né? De acordo com o desenvolvimento, existem picos de necessidade de sono e momentos que a necessidade de sono cai. Então, no início da vida, a tendência é, logo na vida do recém-nascido, a tendência, não significa que todos os bebês fazem isso, como a gente já sabe, não são todos os bebês que dormem, senão eu não teria emprego, mas no início da vida, a tendência é que a gente tenha uma necessidade altíssima de sono por causa do desenvolvimento neurológico. Conexões neurológicas e crescimento ocorrem durante o sono, especificamente o sono ativo, que é quando a gente acha que o bebê está acordando. Então, isso é no início da vida. Por volta lá de 1 ano a 2 anos, existe mais ou menos que uma queda na necessidade. Então, ao invés de 12 horas seguidas, às vezes os bebês passam a dormir 10 horas seguidas por noite, se tu tem sorte. Não vou dizer sorte, se tu trabalhou para conseguir alcançar esse objetivo. Porque, né, é um objetivo. Trabalho exige muito esforço. E aí, a partir desses períodos também, existe a perda de necessidade de sono diurno. De 0 a 3 meses, são 4 a 5 sonecas por dia. De 3 meses ou 4 meses até por volta dos... Em alguns bebês, até por volta dos 9 meses, são 3 sonecas por dia. De 9 meses até 18 meses ou 1 ano e meio, são 2 sonecas por dia. E a partir de 1 ano e meio, 1 soneca por dia. E ali, por volta dos 3 anos, nenhuma soneca por dia. E a gente vai diminuindo, então, mesmo. Eu tenho um de 3, e aí, né, aí cada um tem uma sua experiência, né? O Jonas, ele não aguenta. Se eu deixo ele acordado, se ele não quer dormir, ou fica acordado ali, aí chega às 5 da tarde e ele capota no sofá. E é a pior hora, né? Porque daí é muito perto do sono da noite. Então a gente, como ele ainda não aguenta, a gente faz ele dormir. Mesmo que ele tá assim, não quero assim, filhinho, tu precisa, vamos deitar. E aí ele deita e dorme, realmente, assim, né? É claro, eles não querem perder, né, gente, toda aquela... Tá brincando, tá, né, o dia, o sol. Daí o Jonas vem muito assim, mãe, mas tem sol. Como assim, né? Eu vou dormir com sol. Aí eles já começam até a argumentar com a gente, né, com essa idade. Mas aí acho que vai muito de perceber essa necessidade, né? E que nem se a sua filha não consegue estar dormindo assim direto, que ótimo, né? Porém, o que ela não diz é o horário que ela acorda, e se ela acorda na madrugada. Então ela diz que a filha dela dorme às 10h30 da noite. Porém, dormir às 10h30 da noite e acordar 6 da manhã, o sono não é o suficiente. Né? Ou a recomendação é que, em termos de liberação hormonal, nós temos horários, momentos específicos para liberação hormonal para otimizar essa liberação. Então, isso vai ser, por exemplo, 10h30 da noite, o recomendado é que, com 3 anos, estourando, 8h30 da noite ela esteja dormindo. Por causa dessa liberação hormonal. Então, porque daí é difícil, né? É complicado. Então, assim, quando é que a criança aprende a dormir? Quando a gente decide que o sono é algo importante. Porque o sono é tão importante quanto uma boa alimentação. Se a criança não dorme, as chances de obesidade são muito maiores. Então, a gente alimenta super bem a criança. Mas ela não dorme, então a chance de obesidade mais ou menos continua a mesma. Então, assim, são pontos que a gente tem que lembrar. Como eu mencionei, se a criança dorme à tarde, que a Amy Gabels está dizendo, mas e a criança que dorme à tarde? Maravilha! De acordo com a idade da criança vai ser perfeito, mas o sono diurno e o sono noturno são diferentes, produzem hormônios diferentes, são por propósitos diferentes, né? E tem uma quantidade de sono, tipo, poderia somar, dormiu tantas horas de dia, mais tantas de noite. Não. Eu acho que deve ter dúvida assim aí, né? Não, é uma ótima pergunta. Porque às vezes a gente diz assim, vamos compensar. É soma, né? Eu já pensei, dorme 2 aqui, 8 ali, então 10, né?
E o processo de compensação é muito difícil. Um dos maiores problemas de sono é o processo de compensação. A mesma forma que os maiores problemas de alimentação são os problemas de compensação. O que isso significa? A criança não comeu bem o almoço. Passa 1 hora, eu vou compensar aquela situação com uma mamadeira. E aí a gente entra naquele buraco sem fim, aonde eu tô dando lanchinhos no meio da tarde, tem 17 lanches no dia. Eu passo o dia inteiro ou colocando a criança para dormir ou alimentando a criança. Gente, o que é isso? Cadê a atividade? Cadê o tempo na rua? Cadê outros tipos de interação? Né? Então, para essa pergunta, 3 anos minha filha não tira mais sonecas de tarde, beleza. À noite ela dorme umas 10 horas e meia. Ah, ela dorme 10 horas e meia de sono. Tá ótimo. Se a gente conseguir aumentar para 11 horas, é um pouquinho melhor. Então, o ideal é 11 horas noturno esse sono. Com 3 anos, até, tipo assim, entre 10 e 12. Mas observa a sua filha. Isso é importante. Como é que ela está durante o dia? Existem horários de desespero, por exemplo, que nem tu mencionou, o fim do dia é um desespero. Beleza, então tem alguma coisa errada nos horários que a gente está seguindo. Agora, se ela está bem, está disposta, está feliz e não está tendo muito sofrimento, o sono não é muito ativo, não tem muitos altos e baixos, beleza, entendeu? A Simone perguntou do horário 8h30, isso independe da soneca da tarde, né? Como a Mari falou, é por causa dos hormônios, enfim, né? do crescimento, né? Isso. Também. Que é bom esse horário que a Mari falou. Lá em casa não tem funcionado assim. E uma coisa também, quem mora aí que tem um horário de verão, que é quase todo o Brasil, vira uma bagunça mesmo, né? Lá em casa funcionava 9 ao banho, 10 tá dormindo, que não é tão cedo, mas bom, né? Agora já virou 11 e agora a gente tá tentando voltar. E aí, claro, não é de uma hora para outra, tem que ser aos pouquinhos. Assim, ontem eu tava conversando com meu esposo sobre isso, vamos assim, de 15 em 15 minutos, vamos puxando, né? Aí tem que ir adaptando, até que tá vendo, não adianta levar muito cedo, uma hora para outra, mudar uma hora que eles não vão dormir. Né? Então, assim, isso é um ponto importante, porque quando a gente fala sobre sono, vamos dizer que a gente vai fazer uma dieta, tá? Um exemplo tosco aqui. Vamos fazer uma dieta, certo? Como é que a gente fica nas primeiras semanas de dieta? Esfomeada, a gente quer comer o mundo inteiro com fome, certo? O nosso corpo produz hormônios em horários inadequados que dizem pro teu cérebro, tu tá com fome, começa a comer. O sono funciona igual, certo? Então, se eu estou refazendo a rotina de sono, o que vai acontecer quando eu refaço a rotina de sono? É quase como se a criança passasse por um processo de abstinência. Olha que louco isso. Por que a criança luta contra o horário novo? Por que a criança briga contra o horário de sono? Porque é um processo químico no organismo da criança. São hormônios que estão sendo produzidos quando a criança passa do limite. É adrenalina, é cortisol. E eu estou perdendo a mão. Então eu estou errando. O corpo inteiro está desestabilizado. E é por isso que existe educação alimentar, porque tu tem que estabilizar a produção de hormônios, né, até de açúcar no sangue, N coisas. E o mesmo processo funciona para aprendizagem de sono. A Thalita até falou disso, assim, ela fica brigando com o sono para esperar o pai, e aí é uma briga e vai mais tarde. Que é isso também que a Mari tá falando, né? Os hormônios ali já estão 1 milhão, aí o corpo tá brigando, que na verdade já tinha que estar dormindo. E eles ficam mais agitados, né? Quem não percebe, assim, eu percebo, assim, os guris ficam mais tarde, quando sai da rotina, né? Tem uma festa, nossa, é um caos para depois para dormirem, claro. Né? Assim como quando sai na rotina de dia, né? Assim, tem uma festa, né? Quando sai da rotina normal, ali vai bagunçar o sono. Não adianta achar, tá cansado, vai dormir melhor, não. Mas um ponto importante também, Grazi, o que acontece que as pessoas não sabem é que, assim, elas não querem fazer uma rotina, porque senão elas não vão ter vida. É o que todo mundo diz pra mim. Tipo assim, oi Mariana, tudo bem? Olha só, meu filho tem problema de sono, mas eu não vou mudar a rotina. Porque a gente não quer ficar escravo da rotina. Só que o problema é o seguinte, quanto mais cansada a criança está, menos ela vai se adaptar às saídas de rotina. Pior vai ser para a criança e para vocês. Porque a criança está saindo da rotina exausta. Ela não está saindo da rotina descansada.
são crianças diferentes. A criança que briga quando sai da rotina, a não ser que ela tenha um temperamento sensível, tá? Vamos fazer parênteses, porque existem personalidades e temperamentos diferentes. Mas a não ser que ela seja um bebê hipersensível, a maior parte das vezes, quando a criança não consegue sair da rotina e voltar ao padrão anterior, é porque ela está exausta e a rotina está errada. Quando tu acerta a rotina, tu sai da rotina e tá beleza. No dia seguinte tá tudo de volta. Exatamente, quando não é uma coisa, né? A diferença entre sair da rotina exausto e sair da rotina descansado. São coisas diferentes. Aí teve outra pergunta aqui. Vamos ver. O sono é maravilhoso, mas ele insiste em dormir no meio dos pais. Comum, né? A Dani também, ó. A Dani tá dando tchauzinho aqui. Assim, lá em casa eu vejo isso também, assim, confesso, a gente se reveza, cada um dorme à noite, e aí no fim, até lá em casa, assim, surgiu meio que o meu esposo roncava muito, desse assim, não, então agora ele tá procurando ele também melhorar o sono dele pra tudo voltar ao normal. Gente, né, vira uma bagunça o sono de todo mundo. Maravilhoso isso que tu falou. Nós estamos procurando melhorar o nosso sono para que a gente possa melhorar o sono dos nossos filhos. Isso é importante. Tem que ser uma prioridade para a família inteira. Não pode ser simplesmente, meu filho está com problema. Não. É uma mudança de hábitos, uma mudança de rotina, é um processo para a família inteira, todo mundo tem que abraçar o processo, né? Então, se a criança dorme com vocês, e aí que entra aquela coisa de vocês como pais, qual é a sensação que eu tenho em relação a compartilhar a cama? Se é uma coisa que faz bem para a família de vocês, mantenha. Ele dorme maravilhosamente. Agora, não me faz bem. Eu sinto que eu vou gerar inseguranças. O simples fato da gente sentir que a gente vai gerar insegurança, gera insegurança. Sim. O fato de você não acreditar no que você está fazendo é o problema. Agora, se você acredita na cama compartilhada, beleza. Compartilhe a cama, trate isso como uma coisa normal, não tenha crises emocionais de vez em quando. Ai, meu filho vai ser para sempre dependente de mim. Não, Você entende? Normaliza o comportamento. O problema é problematizar, porque a fulana faz diferente de mim. Ou a fulana disse que blá, 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 blá. Tipo assim, se é importante para você, continua. Agora, se está atrapalhando o sono de vocês e daí, por consequência, atrapalhando a interação entre você e a criança, tira a criança do quarto. Começa a fazer um processo para ensinar a criança a dormir, né? Porque esse é o ponto. E Marcaninha, o problema é que daí eu não durmo. Se a criança não dorme com você, daí você não dorme. E é assim que funciona, tá? Então, talvez você vai ter que fazer a escolha entre o ruim e o pior. O ruim é eu não dormir por 2 semanas e ensinar, e o pior é eu não dormir por 2 meses, 2 anos, 4 anos, 7 anos. E ressentimento, isso é uma coisa importante. O ressentimento que a gente constrói com a criança, quando nós estamos indo contra o nosso próprio, o que a gente acredita, entendeu? Olha, deu um terremoto. Desculpa, tem um alarme aqui. Quando a gente vai contra as nossas próprias crenças, quando a gente passa por cima muito da gente para supostamente suprir as necessidades da criança, gera um ressentimento no relacionamento e, por consequência, nós passamos a tratar a criança de uma forma inadequada. Tipo, eu tô acordando exausta, eu tô podre de cansada, fazem 4 anos que eu tô assim. Tipo, qual é a qualidade do relacionamento que a gente tá dando, né? Exatamente. Eu só vou baixar aqui pra ver o que ela disse aqui. O problema é que daí eu não durmo, não. Se ele dorme na cama com a gente, eu não durmo bem.
E ele e o marido capotam. Exato. Então, assim, é complicado, né? Então, de repente, assim, deixa os dois lá e vai tu pra cama da criança. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, talvez tu precise cuidar do teu sono. Se vocês como família. Porque, de novo, tu vai precisar do teu marido. Vocês vão precisar abraçar a causa como uma família. De novo, não é uma pessoa que resolve esse problema. É a família como um todo, tornando o sono uma prioridade, né? É o que lá em casa a gente fez isso. Quando eu já tinha um filho, quando eu tive o segundo, eu não tinha como acordar de madrugada e tendo ânimo para do outro dia eu estar bem para disposição do meu filho de 2 anos com o bebê, então começou a cama compartilhada com o bebê. Sim. E aí no fim, pro meu esposo, ele não conseguia dormir bem, ele ficava, ele com também medo, ficava com medo. Né? Daí ele saiu, eu fiquei na nossa cama com o bebê pra ele dormir em outro quarto melhor e tá tudo bem, tipo, o nosso relacionamento continua igual. Quando falo isso também, a gente acha outras horas pra, né, falar, vai fazer só. Não, acho que isso também é bobagem. Se tu teve uma noite boa de sono, acho que é muito importante pra todo o resto, né? E aí eu dormia com o Jonas ali, eu dava de mamar, deixava ele dormindo, seguido e acordava assim, aquela coisa, né? Tá o peito de fora, o bebê ali, todo mundo dormiu ali, mas todo mundo dormia, eu acordava disposta no outro dia. Tem que fazer, acho que funciona mesmo. O que funciona pra vocês. Né? E aí vem o ponto da culpa, né? Que aí é o problema. Porque é a gente aceitar que a nossa família é assim, e a gente abraçar isso, e é o que temos, entendeu? Exatamente. Isso que a gente sempre fala, a gente chega de culpa e a gente julga muito, né? Então não julgar outras mães, apoiar, né? E não se sentir culpada, que nem a Mari falou, a gente tem que saber o que é melhor, o que funciona pra família, né? Se tá todo mundo bem ali, que nem hoje a gente dorme super bem, assim, isso, né? De revezar com os meninos e pelo menos a gente acorda descansado. Teve uma época, e às vezes a gente faz até assim, não, mas agora é tua noite, quantas noites foi tu? Quantas noites... não, sabe, agora não, agora a gente meio que briga assim, ele tava viajando e voltou, daí eu falei pros meninos, hoje eu vou dormir com vocês. Não, mas eu quero o papai. Não, como assim? Eu quero... Disse, não, é justo, né, o pai tava viajando, daí agora a gente meio que briga pra estar com eles, porque é tão gostoso assim, contar uma historinha, né, tá ali naquele momento assim. E acho que assim quem tem que ver como uma hora boa e passar isso pra eles, né? Que é uma hora gostosa. De novo, se gera sentimentos positivos pra você, continue. Se não gera sentimentos bons pra você, procure suporte, procure pessoas que pensam como você, que não vão te colocar pra baixo pela tua decisão, né? Eu fico possessa, porque às vezes tu lê umas coisas que são muito bizarras, assim, em relação a apego, em relação a vários desses assuntos. Não existe regra, tá? Não existe comprovação sobre várias coisas que são ditas. Existem estudos em relação a essas coisas que vão te ajudar a determinar o que é importante pra você e o que não é. Para isso que servem os estudos, né? Para realmente avaliar. É claro, se um estudo, por exemplo, o estudo do mel, que daí tem botulismo, ok, beleza, não vamos deixar as crianças né, consumir esse alimento, mas observe o que te traz insegurança e o que te traz segurança, cultive comportamentos que para vocês trazem segurança. O que não trouxer segurança significa que vocês, como cuidadores, precisam buscar suporte. Se tem alguma coisa errada, não está se sentindo bem, tu é que precisa buscar suporte, não é a criança que está fazendo algo errado. Mas as crianças não dormem, tem problema de sono. Na maioria das vezes, 3% das crianças têm problemas de sono. 3%. Tipo, fisiológico, não consigo dormir. 3 a 10%. 10%, tipo, quando é uma coisa muito mais... São coisas mais pontuais, né? A outra pergunta diz: meu bebê tem 8 meses e acorda muitas vezes para mamar no peito. Tem alguma dica? Temos dicas. Dicas não faltam. Primeiro, eu não sei sobre a alimentação do bebê. Então, eu não posso dizer o que está acontecendo de fato. Por quê? Como é que funciona a relação alimentação e sono? Elas caminham na mesma linha. Elas podem interferir uma coisa na outra,
Porém, elas não são a solução uma para a outra. Apesar de que quando a criança não dorme, a tendência é ela não comer. Porque daí birra, joga tudo no chão, aquele caos, desesperador, fecha a boca. Ou, então, assim, e também quando a criança não dorme, a opção sempre vão ser carboidratos e açúcar. Porque precisa de mais energia. Então, assim, a criança fica mais inclinada a consumir alimentos gordurosos e açúcar e carboidratos por causa da falta de sono. Aí já vai outro problema, né, gente? E aí já vem outro problema, porque tu vai ter que dizer não. Então, assim, sono, relação sono e alimentação andam lado a lado, podem interferir uma na outra, porém não é a solução uma para a outra. Encher a barriga da criança, em alguns casos, significa sono leve, mais acordadas na madrugada. E aí eu faço a pergunta: como é dormir depois de comer uma feijoada? É gostoso? Não é gostoso. Tu sonha mais, tu tem pesadelo, tu fica lá se debatendo um tempão, gera azia, queimação e afins. Criança é um ser humano, tem as mesmas reações, certo? Então, com um bebezinho que mama muitas vezes por noite, tem 8 meses, eu primeiro teria que observar a alimentação do dia. E aí, com base na alimentação do dia, a gente faz o que a gente chama de espaçamento, que é a gente aprender, de acordo com a idade, com o ganho de peso da criança, a saber espaçar melhor os alimentos, as alimentações, as refeições, porque através do espaçamento o que eu posso fazer é ou inibir o metabolismo ou acelerar o metabolismo. Não é fácil. Então, quando tu faz um acompanhamento com uma pessoa, um profissional que lida com o sono, o que vocês têm que estar atentos? Exatamente isso. Como é que esse profissional lida com a questão alimentar? Ele não pode te dar pitaco sobre alimentação, ele tem que acatar, obviamente, todas as recomendações médicas e do nutricionista, tá? Mas ele precisa entender esse relacionamento, porque o metabolismo afeta drasticamente o sono, e o sono afeta imensamente a alimentação. Então, acho que a Miriane o meu bebê vai fazer 8 meses, ele não dorme a noite toda, sempre procura o peito, nem que seja para usar como chupeta. Está errado isso? Errado é relativo. Está bom pra você? Essa é a pergunta. Está funcionando pra você? Depende da família de vocês. Mas como eu disse, não podemos dizer tire o peito durante a noite se nós não sabemos qual é a relação com o peito durante o dia. Como é que foi a introdução alimentar? Ele está consumindo sólidos ou ele está consumindo papa? Tudo isso vai afetar no consumo dele do peito, do mamazinho, como é que foi feita essa transição, ele passa mais tempo, ele tem escolinha, ele passa mais tempo longe de você, ele passa mais perto. N coisas podem acontecer nesse momento. Mas a dica é organizar a rotina do dia. Tudo que eu quero implementar na noite, eu preciso começar de dia. Quem quer educar às 3 da manhã? Ninguém, né? Ninguém quer educar às 3 da manhã. Então, o processo de aprendizagem de sono acontece durante o dia. Sonecas são o momento adequado para ensinar abordagem. O que eu faço quando a criança acorda no meio da madrugada? A mesma coisa que eu vou fazer se a criança acorda no meio da soneca. Dormiu 30 minutos, eu tenho que aprender a prolongar essa soneca. Como é que eu vou fazer isso? Eu começo a ensinar a criança a dormir na soneca para que ele saiba como eu vou me comportar na noite. Eu vou atender a necessidade dele nesses 30 minutos, depois que ele dormiu, sem o peito. Isso já vai mostrar para ele, cara, olha só, tem outras maneiras de dormir. Não preciso do peito todas as vezes. Vai ser o bibi? Vai ser dar um tapinha no bumbum direto no berço? Vai ser pegar no colo? Se joga, entendeu? Vê aí o que funciona para a família de vocês. Mas, em sua maioria,
o problema está no dia, quando a criança mama com tanta frequência na noite. Ou é o espaçamento da alimentação, ou é a abordagem em relação ao sono durante o dia e afins. Certo? Miriane, espero que eu tenha respondido a tua dúvida. Eu acredito que a gente pontuou também na outra dúvida aqui. Aí a outra pergunta é, ele não dorme a noite toda sem procurar o peito umas 3 ou 4 vezes. Isso que ajudou. Que bom, querida. Que é mais ou menos o mesmo pensamento. O que está fazendo com que ele procure o peito 3 ou 4 vezes na madrugada? É uma questão alimentar no dia? Esse bebê específico a gente não tem exatamente o horário, a idade, exato. Não temos a idade da criança, então é difícil dizer. Se um bebê de 2 meses procura o peito 3 ou 4 vezes, ele tá maravilhoso. Estamos indo, né? Estamos crescendo aqui. Agora, se é um bebê já com... eu acho ruim dizer idade. Mas vamos dizer assim, ganho de peso regular ou ganho de peso acima da média, desenvolvimento adequado, a termo e ganhando peso regularmente, com a introdução de alimentos sólidos, tudo indo super bem, sem refluxo, sem alergias alimentares. Se esse bebê está mamando de 3 a 4 vezes por noite, aí a gente já pode tirar. Mas se tem qualquer uma dessas outras questões rolando, cólica, refluxo é uma coisa muito importante. Se o teu bebê tem refluxo e você vai consultar com um consultor de sono, é importante que você tenha liberdade, tipo, que o teu médico tenha dito que não tem problema tu iniciar um processo de aprendizagem de sono. Muito importante isso. Mas pode ser normal, dependendo da idade, 3 ou 4 vezes por noite. Aí a outra pergunta é muito agitado para dormir e quando dorme tem 1 mês e meio e não dorme a média de horas recomendadas. Então assim, sobre o sono agitado. Vamos falar sobre isso primeiro, porque eu acho que isso é uma confusão que muita gente faz. O sono mais importante para a criança é o sono ativo. Não é o sono... Uma vez eu fiz uma piada, eu me dei tão mal. Mas sempre assim, né? A gente acha super engraçada, daí a gente faz uma piada e se dá mal. Aí foi assim, eu peguei e fui fazer uma consulta e tal, eu tô com um casal, bebezinho, uma graça, fofíssima. E surgiu essa pergunta do sono agitado. Aí eu peguei e larguei essa. Porque todo mundo deveria processar Johnson. Porque eles vão lá, mergulham o bebê na lavanda e depois gravam o bebê, dormindo num sono profundo, que nem se mexe e tal. E isso não é a realidade do sono infantil. Aí na hora que eu falei isso, todo mundo ficou assim, ó, me olhando assim, deu... Tu trabalha na Johnson? Aí o cara, sim! E eu, putz, foi mal, não foi isso que eu quis dizer. Mas é a verdade, o sono não é sono profundo, tá? O sono, nem o nosso sono é sono profundo. O adulto inicia o sono em sono profundo e com o passar da noite, ele tem várias despertadas na noite e existem 6 fases no sono do adulto. Até o horário, mais ou menos por volta de umas 5 da manhã, 4 e pouco, dependendo do horário que tu foi dormir. A partir desse momento, inicia daí o sono ativo, que é onde a gente sonha. Então esse é o sono do adulto. O sono da criança inicia em sono ativo. Por isso que tem aquela função toda de porque o sono inicia em sono ativo. E aí depois, com o passar de 45 minutos, que é aqui onde todo mundo diz, porque o meu filho só dorme 30 a 45 minutos. Porque o teu filho está saindo de sono ativo e adentrando o sono profundo. Como ele ainda não faz essa conexão de uma fase do sono para outra, ele precisa de suporte para emendar o sono. Por isso que no início da vida, com 1 mês, vai despertar diversas vezes, porque tu tem muita atividade neurológica. Então o cérebro diz assim, testa o braço. Aí o bebê faz... Aí a gente, meu Deus do céu, vamos benzer essa criança.
Vão benzer, chama o padre, chama todo mundo, porque tá estranho isso aí. Aí rola o olho. Aí abre. Aí fica com o olhar parado. Aí fecha, abre. E a gente... Bom dia, amor! A criança surta, né? Então, aprender a observar o sono. Sono ativo é o mais importante. Com um bebê de 1 mês e meio, tu vai observar 45 minutos de sono ativo, 45 minutos de sono profundo. Por que às vezes demora 45 minutos para você fazer dormir? Porque é alguma dessas fases que ele tá com dificuldade de adentrar. E aí eu digo... Ele tá lutando contra o sono. Não, ele já está dormindo. Tá? Então, mesmo de olhos abertos, chorando, as crianças, às vezes, os recém-nascidos especialmente, às vezes dormem. Existem padrões de sono que a gente vai observar. Tanto que sono ativo é chamado REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. E o sono profundo é chamado não REM, Non-Rapid Eye Movement, movimento não rápido dos olhos. Interessante, né, gente? Então, sabe, conhecer o sono te ajuda a não boicotar, dar um tiro no pé, né? Então, o que acontece quando tu começa a perceber lá uma atividade maior depois de 45 minutos? Respira. Faz xixi. Melhor coisa, vai fazer xixi. Porque se ele despertar e precisar de ajuda, tu já tá se sentindo aliviada. E aí tu não vai fazer assim, vai dormir logo. Toma um copo d'água, atende a necessidade do bebê. Tava pensando justamente isso. Aí a pessoa já tá, a mãe, pai, quem tiver ali já tá cansando daquilo, resolve sacudir mais, daqui a pouco piorou, daí não vai passar para essa fase passiva, né? Ou desiste, tá, então vamos desistir, né? E aí corta todo o progresso que já tinha feito, na verdade, quando a gente acha que não tá tendo progresso, né? Exato, porque daí quando tu corta o progresso, então o bebê, ele tem 6... olha só, eu tô pegando um complexo agora. Existem 6 estados de atividade e sono, tá? Então, o bebê inicia com sonolência, tá? Tanto para voltar a dormir, quanto se você ativa ele, já se abre, já tá bombando. Depois da sonolência, existe o que a gente chama de ativo silencioso, que é quando eles ficam olhando, eles se controlam, né? Eles estão faceiros. Tu conversa, oi meu amor. Com algumas famílias isso acontece só 10% do dia, muito pouco mesmo, e normalmente é às 5h30 da manhã. E depois a gente passa para ativo alerta, que é quando eles viram o boneco do posto. Que o braço faz assim, as pernas chutam, e aí eles começam assim. Aí tu não sabe mais o que é. O que tá acontecendo? Leva na janela, luzinha, pega o brinquedo, chama o pai, chama a avó, tá todo mundo ali gritando, tentando estimular a criança. Ativo alerta. E o que vem depois de ativo alerta? O choro. Então ele saiu da sonolência, ele foi pro silencioso e alerta, depois ele passou pro ativo alerta, foi estimulado em excesso, foi para o choro, e aí depois do choro vem sono ativo, e depois vem sono profundo. E aí vocês já estão nesse e aí, amor, se tu pula um desses, emenda um no outro. E aí eu já não sei mais o que é sono, o que é fome, o que é chantagem emocional. Não, mentira, não é chantagem emocional. Mas, tipo... Mas falam, né? Não é balda, tá, galera? Não é balda, não é manha. É a gente que não entende, infelizmente, não é por mal. Mas os bebês são complexos, eles são diferentes da gente. A gente não sabe lidar com eles. Se lidar com criança já é complicado... Bebês, então, que não falam, eles não... Né? Então, assim, sobre a pergunta, acho que eu me desviei aqui. É muito agitado para dormir
e enquanto dorme. Então, atividade, sono ativo é muito importante por causa do desenvolvimento neurológico. Por causa do desenvolvimento neurológico, o sono se torna extremamente ativo. A cada 45 minutos, 30 a 45 minutos, a criança vai transitar entre sono ativo e sono profundo. E às vezes vai precisar de ajuda para emendar um ciclo no outro. Tem 1 mês e meio e não dorme a média de horas recomendadas. A tendência é eles não dormirem a média de horas encomendadas. Às vezes, com 1 mês e meio, é porque o bebê está passando muito tempo no peito. Então, ainda estou entendendo como funciona essa dinâmica. Se é um bebê prematuro, então isso é um ponto muito importante. Se é um bebê prematuro, ele vai ter muita dificuldade para amamentar. Vai ser muito difícil regular sono. A gente tem que acordar muitas vezes o bebê. Então, é uma situação de verdade complexa. Para que a criança chegue a dormir a média recomendada, às vezes a gente vai até 1 ano e meio no processo de aprendizagem de sono. O processo é esse. Acompanhamento de sono é como um acompanhamento nutricional, que é como acompanhamento de qualquer outra necessidade fisiológica que a gente tem. E aí a gente vai evoluindo, e assim a gente vai, e aí dá errado, aí dá ruim de novo, a gente tenta novamente. Não tem mistério, tá, gente? E aí surge, acho que cada grande mudança que pode afetar o sono também, né? Ali, sei lá, chega 1 ano e meio, 2, né? Acho que é meio cedo. Mas daqui a pouco vai ter o irmãozinho, né? Ou novas etapas. Né? Vão tirar o bico, né? Ou vai desmamar de noite, vai desmamar de vez, tudo vai impactar, né, também. Então daí o processo vai estendendo, né? Exato, porque daí o ponto é que quando tu faz, como eu mencionei previamente, por que é importante a pessoa conhecer sobre o desenvolvimento infantil, entender quais são as fases que vão impactar. A gente nunca diz, mas eu digo sempre, tá? A regressão de sono, por exemplo, tá? Então, no primeiro ano de vida, são 4 mudanças de rotina. Só em 1 ano. São 4 regressões, eu vou dizer regressões porque uma regressão implica uma evolução no desenvolvimento. Quando não existe a regressão, a gente se preocupa. Quando existe a regressão, nós estamos felizes. Significa que existe evolução no desenvolvimento. Então, a cada 3 meses, mais ou menos, de 0 a 3 meses, dá uma batida, porque eu estou enxergando mais longe. Isso é muito, muito interessante. Aí, depois lá, por volta de entre 5 e 6 meses, assim, eu aprendi a rolar de barriga para baixo, não consigo voltar. Aí eu acordo para pedir ajuda. E também eu estou introduzindo sólidos. Então o processo digestivo também começa a sofrer um pouquinho de mudanças. Aí depois disso, a minha mãe voltou para trabalhar. A minha rotina muda. O que está acontecendo? Ou eu estou na escola, ou eu estou com uma babá. Beleza. Aí depois dos 9 meses, eu estou explorando ainda mais o meu desenvolvimento físico. Eu estou ficando em pé, eu estou sentando, eu estou rolando, eu estou começando a engatinhar. Porque tem todo um espectro, muitas crianças fazem coisas diferentes nessa idade, não tem como saber o que eles estão fazendo. A tendência é essa evolução física, né? O desenvolvimento motor grosso. E aí, por volta dos 12 meses, aprendi a caminhar, amigos. Aí ninguém me segura. Vou pular berço. Vida louca. Né? Então, 4 regressões de sono, 4 alterações de rotina. A partir de 1 ano, daí as coisas começam a evoluir e mudam um pouco. Daí 1 ano e meio a gente faz outra avaliação na rotina. Depois 2 anos, outra avaliação. A partir de 2 anos é de ano em ano as avaliações. Daí de mais voltadas a sono. Ok, temos outra pergunta. Boa noite. Até quantos meses permanecem as fases? Eu não sei se tu quer dizer as fases do ciclo. Tá falando daquele, do sono, que vai passando de cada um do sono ali, das 6 fases? 6 fases. 6 fases. Então, as fases tendem a ser até 3 meses, mas a maioria das crianças, se tu começar a observar por essas fases, tu vai ver que a maioria das crianças seguem essas fases.
por um bom tempo. Porque só que a duração, por exemplo, com um recém-nascido, para a criança passar por todas as 6 fases, são 45 minutos. 45 minutos, incluindo o tempo de mamada, a criança já está exausta e precisa dormir. Então, o tempo que essas fases duram aumenta com o desenvolvimento. Quanto menor, mais curto vai ser esse ciclo. 45 minutos a 1h15 entre cada soneca, incluindo o tempo de mamada. Por isso que no início são 4 a 5 sonecas por dia. Com o passar do tempo, ele vai criando mais assim, tipo, cara, eu consigo ficar mais ativo, alerta, mas eu não choro. Ou eu consigo ficar mais ativo, silencioso, sem perder as estribeiras, sem ficar hiperestimulado. Daí, beleza, então aí o tempo passa para 1h30 acordado, incluindo o tempo de alimentação. Aí depois passa para 2 horas de tempo acordado. Aí você chega numa rotina que a gente chama de 2, 3, 4. 2 horas de tempo acordado de manhã, 3 horas de tempo acordado ali no fim da manhã e início da tarde, e 4 horas até a hora de dormir. Então, essas são as evoluções. Acho que essa foi uma boa dica. Foi. E vamos observar esse espaçamento aí pro sono da noite, né? Acho que é o principal ali, não deixar a soneca à tarde, que a gente ouve muito mesmo, né? Impacta muito mesmo, né, gente? Muito! Que é que nem a gente, se a gente, né, tá cansado e resolve, eu vou tirar uma soneca fim de semana, experimenta dormir até tarde, né? Não vai ter sono de noite, né? Ou quem não tá acostumado a dormir de tarde, eu não tô acostumada a dormir de tarde, né? Eu prefiro não dormir, então eu tô cansada, levo, tomo um café, mas de noite eu vou dormir melhor. Né? Eu não tô acostumada, não vou fazer. Um pouco sobre o café, tá? O café faz efeito 4 a 5 horas depois da hora que você toma. Fica a dica. Então não tome café às 6 da tarde, porque ele faz efeito às 8 da noite, 10 da noite. Tu sabe que eu... Ai, olha, nada a ver esse assunto, mas é que eu sou fã do café, tá? Então eu sou... Eu também. Tipo, se eu pudesse colar um negocinho aqui, tipo... Mas o café, eles pegaram uma aranha e eles colocaram na aranha, na pele da aranha, vários produtos químicos, tipo, vários remédios, medicamentos diferentes, tipo... Prozac, esses remédios que são, tipo, pesados. E cafeína. E aí eles pegaram essas aranhas e observaram quais aranhas conseguem fazer a teia e quais não conseguem fazer a teia. Adivinha qual não consegue fazer a teia? A da cafeína. É mesmo. Eu chorei quando eu escutei. Achei que ela ia fazer mais rápido, né? Não, testaram até remédio pra déficit de atenção, um monte de coisa. Cafeína. Mexe com o teu funcionamento neurológico. Sinistro. Mas é aquela coisa que a gente ama, né? Ninguém tá dormindo, essa é real. Sofia falou, a minha filha tem 3 anos. Ela até começa a noite dormindo na cama dela, mas ela sempre acorda de madrugada. Não sei o que fazer para ela dormir a noite toda. Alguma dica para fazer ela dormir a noite toda? Tô morta de cansada, faz 3 anos que não durmo a noite toda. Sofia, isso é uma decisão dos pais, tá? É aquela coisa que eu mencionei no passado, entre você fazer a escolha do ruim e do pior. O ruim sendo, eu preciso perder com 3 anos, às vezes até 1 mês, para ensinar a criança a voltar a dormir. Então, um hábito se forma em 21 dias. Então, eu tenho que dedicar 21 dias seguidos para começar a alterar o padrão dela de sono. Então, toda vez que ela vem para minha cama, eu trago ela de volta. Ela vem, eu volto. Ela vem, eu volto. E esse é o desafio, na verdade. Então, esse é o ruim e aí existe o pior. Estou há 3 anos sem dormir. Certo? Da mesma forma que tem crianças que naturalmente dizem, mamãe, eu vou dormir sozinha. Tem crianças como eu, dormiram até os 12 anos com a mãe. E depois tiveram que pagar muita terapia.
É brincadeira. Não significa que é certo pra todo mundo, daí vira consultora de sono. A minha mãe também virou consultora de sono, porque a pessoa chorou até 2 anos e lá vai pedrada, e teve muitos problemas de sono. Eu acho que é por isso que a minha mãe se dedicou a isso depois. Mas pra você fazer ela dormir a noite toda, vai ter que ser isso. É realmente um processo repetitivo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí, posso fazer uma pergunta? Claro! Em relação a isso? E aí tu volta, e aí tu deita junto na cama com ela, tu fica do lado, o que a gente faz? Porque essa é uma ótima pergunta. Faz a mesma coisa. Não, essa é uma ótima pergunta, porque assim, eu sempre acredito em fazer os processos evolutivos. O que é evolutivo? Eu primeiro vou mastigar muito bem a informação. Então, primeiro eu vou ficar com a criança. E aí, mas eu tenho que... É literalmente escrever um plano de ação. Não tô brincando. Você senta, coloca ali 4 dias que eu vou ficar 15 minutos do lado dela. 4 dias que eu vou ficar 10 minutos ao lado. 4 dias que eu vou ficar 5 minutos. O tempo é indiferente. Vai depender de você se sentir confiante no tempo que, vamos dizer, que tu acha adequado. Mas tu tem que ter esses processos, a gente chama de processos de extinção. O que é o processo de extinção? Que nós queremos nos retirar do ambiente de sono gradualmente. Só que eu só vou conseguir chegar ao fim do processo de extinção se de fato eu sair do quarto. Senão não adianta, vocês vão deixar chorar, vocês vão fazer o que vocês quiserem e não vai funcionar. Até a gente já, um tempo atrás, que não estava funcionando nada, daí assim, não, vamos agora fazer esse processo. Mas a gente falou, tem que ter persistência, né? E a gente chegou a falar com uma consultora e ela disse assim, olha, vai aos poucos, começa, tinha que deitar junto. Não, acostuma que tu tá do lado dando a mão, aí tira a mão, né, aos pouquinhos, aí vai saindo, vai mais perto da porta do quarto, até que ela disse assim, aí sai, eu vou só ali no banheiro, já volto, né? Aí volta, dá uma olhadinha, até que realmente vai sair, né? Como tu disse, assim, pra indo aos poucos, né? Esse é o pegar no sono. E pra quem tem problema de sono, é importante começar com o pegar no sono sozinho. Que daí essa técnica é maravilhosa. Porque daí tu já vai começando já no início da noite, porque se der treta, tu tá descansada ainda. Por mais que a gente tá exausta no fim do dia... Se eu adiantar, se eu sei que eu vou começar uma técnica para uma criança mais velha, eu não vou colocar a criança para dormir 10 horas da noite. Porque adrenalina e cortisol já estão bombando. Eu vou começar a antecipar para as 8, 8 e meia. E aí eu vou começar o processo ali. Porque daí ela vai sair do quarto, eu vou voltar, vou sentar ali do lado, sair do quarto, volta, e assim a gente vai. Persistência então, não é fácil. E além de persistência, é a forma que o cérebro funciona. Então, o cérebro, para aprender, ele depende de uma enzima chamada mielina. E o processo de mielinação, vamos dizer, que é o encapar essas conexões neurológicas, encapar essas aprendizagens, fixar essas aprendizagens, depende de cerca de 10 mil horas de prática. Por que a criança repete a mesma coisa 800 milhões de vezes? Porque depende de 10 mil horas de prática, acertos e erros, e assim eles vão aprendendo. Então o sono vai ser exatamente da mesma forma. Tu vai acertar, tu vai errar, tu vai acertar, tu vai errar, mudou a fase, muda a abordagem, e assim vocês vão tentando normalizar as acordadas na madrugada e ao mesmo tempo ter um processo empático. O que é um processo empático? Não é evitar problemas, é adentrar problemas. É dizer, cara, tá sendo difícil pra mim também. Eu também não sei mais o que fazer. Mas a gente tá juntos e nós vamos até o fim. Estamos dando suporte um pro outro. Certo? Que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é inércia, responsabilidade é o que eu posso fazer para mudar a situação porque tá ruim, não tá legal e o relacionamento não tá mais legal, então a gente precisa resolver isso. Certo? A Adri perguntou do ciclo isso. Acho que era quando eu tava falando das fases mesmo. Acho que foi ela que tinha perguntado que era isso mesmo.
Eu vou pegar essa pergunta aqui que veio por primeiro. Tá quase já dando tempo, Ter que ficar no quarto dela esperando que durma. Que é o que a gente estava falando agora. Mesmo processo. 1 ano e 8 meses e não dorme mais à tarde e por isso o sono da noite ficou perturbado, se mexe muito e chora. Adianta a hora de dormir. Resolvido. Perdeu. A dica é, o dia tem que durar no máximo 13 horas e 30 minutos. 13 horas e 30 minutos. Você acorda às 7 da manhã, no máximo 8 e meia da noite tem que estar dormindo. Você acorda às 6 da manhã, no máximo 7 e meia da noite. O processo já tem que ter iniciado. E se tem soneca aí no meio? Como? Também 13 horas e 30 minutos. Não muda. Não muda. Boa não dica. Muda. Boa dica. Ai, que bom. É que a gente precisa, às vezes, de tipo assim, qual que uma que noção, faz? né, gente? Que esse é o tempo mais ou menos de produção hormonal, né? Tipo, na verdade são 12 horas, mas a nossa realidade não funciona com 12 horas, porque eu passo 8 horas no trabalho. Então, 13 horas e 30 minutos é assim, mais o meio termo, vamos dizer, entre a necessidade dos pais e a necessidade da criança. Né? A Isabela perguntou, e quando a criança de 2 anos não dorme a noite toda, ela está trocando a noite pelo dia, né? Até aí ok, e quando bem durante o dia ela dorme, pois minha filha está assim, ela vai dormir às 4 ou às 8 da manhã, ou às 6 da manhã. E durante o dia ela também não dorme, e é raro quando dorme à tarde, e no máximo 1 hora só. Então assim, tem várias situações acontecendo aí, né? Porque a criança que não dorme de dia naturalmente não dorme à noite, porque quando é que a gente considera que a criança trocou a noite pelo dia? Essa é a pergunta. O que significa trocar a noite pelo dia? Significa o seguinte, se eu permito que a criança durma após as 8 da manhã até as 10 da manhã, a tendência dela trocar a noite pelo dia é muito alta. Por quê? O nosso ciclo circadiano dos seres humanos funciona com o ciclo do Sol. Quando o Sol nasce, os seres humanos recebem uma mensagenzinha lá de que a gente precisa entrar em atividade. Por que os bebês tendem a despertar a partir das 5 da manhã? Por causa dessa coisa maravilhosa que a gente chama de natureza. Então, existem regras, vamos dizer, para o nosso funcionamento fisiológico. A nossa rotina de trabalho e afins, escola e todas essas coisas, são imposições em relação à nossa natureza. Por que todo mundo, os antigos, sempre falam, porque na época que a gente morava na fazenda não tinha nada disso? Sim, porque eles acordavam com o sol e dormiam com o pôr do sol. Não tinha mesmo. Problemas psicológicos, não que não tinha, vírgula, né? Ok. Não tinha nessa proporção. Boa parte dos problemas que nós temos, desde problemas emocionais quanto físicos, tem a ver com sono. Ponto. Quem tem interesse, tem um estudo muito bom. Os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina de 2017 estudaram exatamente isso e foram exatamente isso que eles concluíram. Então isso é bem interessante para quem gosta da base, né? Teórica. Então assim, no caso de vocês, primeiro passo, determinar uma hora para ela acordar. Independentemente do horário que foi dormir, né? Independente do horário que foi dormir. Porque, de novo, tu tá caindo na armadilha da compensação. Não dormiu agora, dorme daqui a pouco. Daí ele dorme mais... Daí daqui a pouco já não dorme mais em horário nenhum. Todos os dias ela recebe um estímulo externo contrário ao que ela está programada a fazer, que é esse padrão do ciclo circadiano de acordar cedo e dormir cedo. Que é o que a gente destrói o nosso organismo, é assim. E o que tu tem? Acho que já tá quase estourando a live aqui. Não sei como é que se estourar, acabar a gente aqui, deu 1 hora aqui. E eu vejo todo mundo assim, que tu deve atender, muita gente falar isso também. A gente sempre fala assim, parece que eles têm um imã, assim, um sexto sentido, que a mãe acorda e eles acordam, né?
E eu não sei se não tem mesmo uma conexão assim, né? Olha, eu não posso dizer, não existe estudo sobre isso, mas assim, ó, o que acontece? O que acontece? Tchau, gente! Tchau! Ó, vamos misturar aqui. Tá, então olha só, o que acontece é o seguinte, os nossos pensamentos podem ser medidos em termos energéticos. Isso não é teoria, isso não é tipo, místico, não é místico, isso é um fato. Então talvez tu pensa, caracas, eu não vou conseguir dormir mais. Plim, acordou. E por isso é hoje, gente. E vai ter sorteio indo à mamãe. Vamos lá na